no Facebook, sincronizado, Facebook e Instagram ao mesmo tempo, ao vivo. Então, tem algumas pessoas aqui já no Facebook, Danila, Paula, Adriana, Tiago, Luciene, Brígida, Sara, Israel, Cristina, Giovana, Cícero, Arlete, Thalita, Melissa, boa noite a todos. Ó, a galera tá chegando aí, show, o Instagram tá bombando aqui já. Então é isso aí, galera, estamos chegando, vamos enrolar não. Uma coisa que eu detesto, sabia? As lives, o pessoal fica enrolando para chegar o pessoal, eu acho péssimo. Carla, vamos conversar. Eu também não gosto, não. Ah, é horrível, né? É horrível. Demorou um pouco aqui, porque a gente precisa sincronizar os dois, né? Carla, vamos começar com as apresentações? Você pode se apresentar? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com você, Lucelmo. A gente já teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Eu admiro o seu trabalho. Gosto muito da forma séria e fundamentada que você sempre trabalha. Isso é uma coisa que eu admiro bastante. Então, é muito legal estar aqui com vocês. Eu não consigo fugir da palavra legal, sabe? Por isso a gente colocou esse nome no nosso projeto, porque eu gosto muito de usar o legal. Enfim, eu sou contabilista, sou advogada, sou mãe de um menino com autismo, e como qualquer outra mãe, eu comecei a tentar exercer os direitos do meu filho. Nunca trabalhei com direito de pessoa com deficiência, minha área sempre foi outra, mas quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, entre tantas coisas que a gente fez, foi descobrir os direitos dele, e eu comecei a exercer outro, até que eu comecei a contar para uma pessoa, para a segunda, e a gente teve, então, a ideia de disponibilizar isso de uma forma um pouco mais pública. Daí surgiu o Autismo Legal. Ele surgiu, na verdade, na minha cabeça há um pouco mais, há quase 2 anos, na verdade, uns 4 anos atrás, há quase 2 anos, ele começou a se formalizar, assim, a gente começou a documentar coisas e tudo, enfim, a gente está no ar, hoje em dia é o maior site sobre direitos do autista que existe no Brasil, a gente já distribuiu mais de 35 mil e-books gratuitos. A gente, acho que o Luciano caiu aqui no Facebook. Não, Mas... é que eu ponho só então você tá bom. quando você tá falando. Então tá joia. A gente já distribuiu mais de 35 mil e-books gratuitos, a gente tem uma média de 50 mil pessoas que visitam o nosso site, isso é muito bacana e é uma responsabilidade imensa para nós, e enfim, o Autismo Legal tem crescido e a gente está aqui para isso, para passar informações práticas, úteis, para as famílias, para que os pais possam exercer os direitos dos filhos de uma forma adequada, de uma forma que a probabilidade de dar certo, sem precisar de um processo, aumente, porque tudo tem um jeito certo de ser pedido, e é por isso que a gente criou o Autismo Legal, para passar informações corretas e práticas para todo mundo. Muito bom. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em educação, sou pesquisador em autismo e inclusão, e essa semana eu organizei, né, pensei essa maratona de lives, né, então vai ser live de segunda a sexta, todos os dias, que a ideia é a seguinte, 2020, vamos tentar mudar esse cenário, né, cenário muito ruim de inclusão. E eu achei que a gente deveria começar com uma live discutindo direito, pelo seguinte, Carla, as pessoas, elas olham a lei e elas têm a impressão, porque elas sabem língua portuguesa e sabem o texto, que elas entenderam a lei. E ler uma lei é um processo muito mais complicado. Tem outros conhecimentos necessários de hermenêutica jurídica. Você caiu no Zap para mim, no Facebook para mim. Agora eu vou ver se você volta aqui, mas você caiu para mim. No Instagram você tá, mas no Facebook não. No Facebook eu vou pedir. Agora voltou. Você voltou voltando. Tá apitando aqui, voltou. Agora voltou, tá certo. Bom, então, o seu trabalho, eu acho um trabalho muito importante no Autismo Legal, porque a gente precisa disseminar essa visão jurídica, né? Não basta as pessoas terem acesso à lei, precisam ter acesso a uma visão jurídica do processo. Então, para deixar de falar assim, eu quero falar com você coisas bem práticas. Então é o seguinte, agora, começo do ano, o pai foi numa escola e a matrícula foi negada. Ele foi lá, chegou lá, falou, olha, eu gostaria de matricular meu filho. Tudo bem, vamos matricular aqui. Ele tem autismo? Então, o único problema é que não tem vaga agora, mas deixa seu telefone que a gente entra em contato. O que esse pai deve fazer? Esse pai, antes de ir para a escola, ele já precisa preparar esse terreno. Porque o que acontece? Como qualquer coisa, a gente só pode brigar com provas. Então, não adianta eu chegar em algum lugar e falar, eu posso na delegacia, isso é discriminação. Eu posso na delegacia falar negar a matrícula, é mesmo.
Como que você consegue comprovar isso? Não, a moça falou para mim. Aí eles chamam a pessoa da escola, a diretora da escola, ela vai falar, não, imagina, de jeito nenhum, eu nunca neguei. E para a gente gravar em celular, até a prova de celular, valer em juiz, é uma longa história. Então a gente precisa preparar isso. Como que eu preparo? Eu ligo para a escola, eu peço informação, se naquela turma e horário que eu quero, por exemplo, quarto ano A da parte da manhã, eu tenho interesse em uma vaga ali. Tem vaga? Ah, legal, então pega valor, pede informações e tudo mais, manda um e-mail para a escola. Olha, eu queria confirmar se tem vaga para essa turma e horário. A escola vai te responder. Ali está documentado que tem vaga naquela turma e horário. Aí, você tem que aproveitar e ir diante da escola. Vai na escola, passa por lá, pega todas as informações que você precisa na escola, tá passando, Ô, Carla, você caiu no Facebook para mim, de novo. Sério? Eu acho que é porque tá sem o cabo. Acho que vai ter que cair num lugar só. Acho que é melhor a gente fechar no Facebook e continuar no Instagram. É, você prefere? Porque se tá caindo aqui, e aí não vai resolver. Então, deixa eu falar com o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook, ó, não deu certo aqui no Facebook, aconteceu alguma coisa, eu não sei exatamente o que é, a Carla tá caindo. Eu vou pedir para vocês irem pro Instagram, e lá a gente dá prosseguimento. Pode ser, o problema é que não fica gravado, mas a gente não vai conseguir continuar aqui. Vamos para lá, para a gente poder conversar. Peraí, depois a gente pode tentar fazer a captura de tela para ver se a gente grava. Peraí, ele está dizendo que no Face está ok. Estão te vendo no Face. Então, tá bom. Então, vamos continuar e o povo vai dando retorno, pode ser? Eu estou vendo só a tela do Instagram, a tela do Facebook eu não estou vendo. Tá, esse apito é por causa do microfone, das duas entradas de microfone. Entendi. Ah, então tá bom. Então vamos... Peraí, deixa eu trocar. Tá melhor? Ah, agora ficou melhor. Parou de apitar? Parou. Então Perfeito. vamos continuar. Então vamos continuar assim. Tá. Bom, muito bem. Desculpa, então. pode continuar. Não, sem problemas. Voltando. O pai precisa preparar para esse terreno antes. A gente vai entrar em contato com a escola, a gente vai falar com a escola, por e-mail, se eles têm vaga para aquela turma horário que a gente quer. Eles confirmaram isso, vai para a escola e faz o registro. Você conseguir fazer isso no mesmo dia é o ideal. Por quê? Porque de um dia para o outro, para 2, 3 dias, é possível que eles ficam ocupados aquela vaga. E aí, a gente não tem como provar que foi negada a vaga por causa do autismo. Porque a escola não é obrigada a criar a vaga para colocar meu filho. Mas ela não pode negar vaga por causa do autismo. E aproveitando, Luciano, eu vou responder uma que deve estar na sua lista. Muita gente diz que existe cota de inclusão. Olha, a gente já preencheu o número de inclusão que a gente está praticando. Não existe cota máxima para inclusão. Em muitos estados existe cota mínima de inclusão, mas não existe cota máxima. Isso significa que tem vaga para ter classe negar para uma pessoa por causa do de discriminação. Pode ser a delegacia, documenta isso, e a delegacia vai dar continuidade no registro de leitura de ocorrência, procurar um advogado particular, ou procurar a defensoria pública, que são advogados que o Estado paga para atender a resposta não é nada, mas a gente paga através do Tá, pera aí um minutinho, que tá tendo um probleminha aqui no som. Pera aí que eu vou dar... Ainda tá com eco, não? Por favor. Aqui eu estou ouvindo sem eco. No Facebook de um lado e no Instagram do outro, eu não tenho eco em nenhum dos dois. Agora tá ok, agora tá ok. Legal. Tá bom. Então, vamos continuar a discussão. Bom, eu acho que o pessoal... acho que depois, as pessoas podem ver em outra plataforma, mas
deu para entender a questão geral de você produzir prova, né? E aí isso faz com que haja muito mais capacidade da gente discutir judicialmente. Exatamente, porque se a escola nega para você, você tem duas alternativas. Você pode partir para outra escola, ou você pode brigar isso judicialmente. Falando prós e contras dos dois lados, eu acho muito complicado eu brigar, eu mãe, porque eu sou mãe também, assim como você é pai de uma criança com autismo. Eu acho muito complicado eu brigar para que uma escola receba meu filho, porque eu não sei até onde eu vou confiar em deixar meu filho durante horas na responsabilidade que alguém nem quer recebê-lo, entende? Mas sim, nós temos o direito de brigar. Eu sei que muitos pais e mães fazem uma saga, passando por várias escolas até encontrarem um local que esteja adequado e que esteja a fim de receber nosso filho. O que eu normalmente digo para as mães é: visita a escola e já fala logo que a criança tem autismo e quais são as dificuldades específicas. E a gente sente no olhar, na conversa, se aquela escola está afim de ficar com o nosso filho ou não. Se ela não estiver afim, eu, Carla, mãe de criança com autismo, procuraria outra escola. Porque eu acho muito complicado brigar para depois colocar, diferente de uma escola pública, porque aí você briga com a prefeitura ou com o Estado, entende? Mas com uma escola particular, onde tem dono, onde as pessoas têm um relacionamento pessoal com você, eu não sei se eu brigaria por uma vaga. É verdade. Mas é o direito. Uma pessoa está dizendo aqui que se pergunta se dá para documentar via e-mail ou via WhatsApp. Pode documentar por WhatsApp, é melhor o e-mail. O e-mail é um documento mais fácil de ser admitido em juízo, mas hoje em dia o WhatsApp também é muito simples. Mas eu prefiro o e-mail. Acho que é mais forte a prova. Tá certo. O Victor está perguntando se em relação à questão do acompanhante. Qual que é, como é que você requer esse direito e se você acha que é constitucional uma prefeitura determinar que, por exemplo, fazer uma lei dizendo que vai ficar com 3 crianças. Não, de forma alguma. Isso é totalmente discriminatório, eles não podem fazer isso, apesar de educação ser competência deles, está na nossa Constituição que todo mundo tem direito à educação, que é a Constituição do Brasil. Está na lei Berenice Piana, que é uma lei federal, dizendo que a pessoa com autismo tem direito, caso tenha necessidade, é super importante a gente entender isso. É necessário provar a necessidade da pessoa com autismo ter o direito ao professor auxiliar, tá? Então, isso é super importante. Onde está, na verdade, a dificuldade toda desse ponto do professor auxiliar? É que a lei ainda, parece que tem coisa em trâmite, em negociação, mas ainda a lei não determina qual a qualificação desse profissional. Fala que tem que ser um profissional qualificado. Então, tem que ser alguém que tem algum tipo de treinamento em autismo. Alguém que tem um treinamento em autismo e na área da educação. Não fala se é pedagogo, não fala se é fono, não fala se é psicólogo, não diz. Então, a gente não tem como brigar por um tipo de profissional específico, mas ali diz que tem que ser uma pessoa qualificada. Como que a gente solicita isso? Documentar. A gente precisa documentar. Por quê? Porque se eu chego para a diretora e falo: olha, diretora, meu filho está precisando de uma professora auxiliar, ela vai falar: ah, tá bom, a gente está providenciando. Daqui 15 dias eu vou perguntar, ela vai falar: olha, mãezinha, normalmente é assim que eles chamam a gente, né? Olha, mãezinha, a gente está providenciando isso. Ou olha, mãezinha, eu ainda não tenho ninguém. Ou olha, mãezinha, eu ainda não tenho verba, enfim. Então a gente tem que documentar. Lá no nosso site, autismolegal.com.br, se você entrar ali na parte de blog, onde tem todos os direitos relacionados por assunto e tudo mais, onde tem direitos do autista na escola, tem um modelinho de solicitação. Vocês baixam, é de graça já. E você preenche com os dados da escola, do seu filho. Ali você vai colocar quem foi o médico que solicitou o professor auxiliar. Você vai juntar cópia desse laudo médico. Você vai documentar tudo isso. E, né, através dessa carta, você concede um prazo de 15 dias para que a escola providencie. 15 dias é prazo suficiente para que eles providenciem esse professor auxiliar. Caso eles não te atendam, lá tem um outro modelinho para você mandar para a Secretaria de Educação, onde você vai juntar a prova de que você pediu na escola. Como que eu provo que pediu na escola? Através do protocolo. Você faz essa cartinha que tem ali para baixar em 2 vias. Assina e dá para a secretária assinar que recebeu. Algumas escolas já estão negando assinar esse protocolo. O que a gente faz? Manda por SEDEX.
Porque aí, na cartinha você coloca, como a escola se recusou a receber esse documento, eu estou enviando por SEDEX. Por quê? Porque você prova que você pediu, mas a gente precisa comprovar a necessidade. Não sou eu que determino, eu, mãe, que determino o que ele precisa ou não. Então, o médico vai colocar, ou o psicólogo, ou a fono. Aqui no Brasil, o laudo médico tem muito mais força que o laudo da psicóloga, da fono, da TO, tá? Se isso legalmente tem valor ou não, na prática, um laudo médico tem muito mais força. Então, como poderia ser esse laudo médico? Eu declaro para os devidos fins que o Joãozinho da Silva tem autismo e que ele necessita de um professor auxiliar, de um auxiliar terapêutico, de um auxiliar em sala de aula durante todo o período escolar. Porque aí a gente fecha a brecha deles colocarem uma vez por semana, ou deles colocarem 2 horas por dia, quando o profissional coloca durante todo o período escolar, enquanto ele estiver na escola. Muito bom. Tem uma pessoa que colocou aqui, Adriana Ferreira, creio que os conselhos municipais precisam regulamentar a inclusão para que tudo seja mais claro, uma deliberação, por exemplo. O problema, Adriana, é que os conselhos municipais, eles só dizem respeito à educação infantil particular. Então, acho que esse caso que eu estava discutindo, alguns casos são particulares, eles não têm poder. E precisa não só que tenha conselho, mas que seja sistema. Então, se não tiver sistema, o conselho não tem o poder de editar normas complementares. Mas deixa eu falar uma outra coisa. A Kiane está perguntando se ela pode solicitar o plano de ensino individualizado. Eu tenho falado muito disso, feito lives aqui. E como que ela faz isso? Então, todos os alunos têm direito ao plano de ensino individualizado. Na verdade, a gente nem teria que ter solicitado absolutamente nada. Quando o aluno com autismo ou com qualquer outra deficiência ingressa na escola, é responsabilidade da escola já fazer uma varredura nesse aluno para identificar as dificuldades e as potencialidades. Por quê? E aí você pode confirmar essa informação que eu estou passando. O aluno tem que ser avaliado de acordo com o que ele conhece, de acordo com as capacidades dele, e não de acordo com o restante da sala. Então, por que o tal do PEI é tão importante? Para saber o que aquela criança específica é capaz. Onde ela está no desenvolvimento? O que a escola pode trabalhar com ela? Né? Então, todas as crianças têm direito a isso. Como que a gente solicita? Usa a mesma estrutura do pedido do professor auxiliar e só muda o pedido. Em vez de você pedir o professor auxiliar, você vai pedir uma cópia, porque teoricamente a escola já teria feito, você vai pedir uma cópia do plano individual daquele aluno especificamente. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci de falar antes. Esse professor auxiliar não pode ser cobrado dos pais. É responsabilidade da escola, independente se público ou particular, não pode ser cobrado R$ 1 a mais dos pais pelo professor auxiliar. Isso é bem importante. Tem, inclusive, decisão já do STF, tem nota do MEC, tem decisão do STF já sobre isso. Tem uma pessoa aqui, Cipriano Bruna. O que diz a lei sobre a quantidade de alunos numa turma que tenha 2 crianças com autismo? Tem alguma questão sobre a quantidade de crianças, Carla? Existe, mas isso é regulamentado localmente. Então, eu vou dizer por São Paulo. Em São Paulo, quem tiver 2 alunos com qualquer tipo de deficiência tem que ter no máximo 20 alunos na sala de aula. Cada estado tem as suas regrinhas, tá? Mas até onde eu sei, isso não é nacional, são determinações locais. Então, mas o governo do estado também entende que essa lei tem vício de iniciativa, porque ela é proposta pelo legislativo, ela é do Gianazzi, e eles também não cumprem. E eu não sei se tem alguma decisão judicial, porque se o estado acha que é inconstitucional, o estado que deveria ter entrado com uma ação. Exatamente. Se eles não questionaram, significa que eles acataram. Né? Então, se eles não se opuseram formalmente a uma decisão, significa que, ok, então eu vou cumprir. Óbvio, a gente provavelmente consiga isso de forma judicial, né? Mas eu sempre recomendo,
faz o pedido extrajudicial, esse da cartinha com protocolo e tudo mais. Por quê? Quando você chegar em juízo, inclusive você pode questionar isso através do especial civil, que é o que todo mundo conhece como pequenas causas, você tem como provar que, olha, seu juiz, eu tentei resolver isso de uma forma amigável, só que eles não querem, então eu preciso que você resolva. Isso já adianta metade do caminho quando você chega em juízo, quando você prova que você já solicitou isso de forma administrativamente e não quiseram te atender. Exatamente. Vamos lá. Tem uma... eu não estou me vendo aqui, mas tudo bem. Suponho que eu esteja no ar. A Priscila está perguntando, quanto à educação infantil, como funciona o processo de mediação na creche? Quer dizer, o direito se estende à creche? Sim, se estende à creche. Muita gente diz que só a partir do 4º ano, mas isso não é verdade. Enquanto a criança estiver matriculada, mesmo que seja em creche, se ela tiver necessidade, e essa necessidade tem que estar documentada, ela tem direito. O que acontece, na verdade, é que na creche eles já trabalham com número reduzido de crianças e já trabalham de uma forma mais individualizada. Então, nem todas as crianças vão precisar de um professor auxiliar especificamente em creche, mas isso quem define é o profissional da área médica, quem está acompanhando a criança. Mas sim, eles precisam definir. E só dando uma dica para quem está em São Paulo, que é onde nós estamos, então eu tenho um pouco mais de intimidade com a legislação municipal, criança com deficiência, não só o autismo, qualquer deficiência comprovada, que documentar isso junto à Secretaria de Educação, ela tem vaga garantida, ela não fica em fila de espera, tá? Porque eles entendem que a intervenção precoce é extremamente importante e a escola é um ambiente mais rico que qualquer pessoa tem para trabalhar com uma criança. Tá, deixa eu responder algumas questões aqui. Tem pessoas perguntando qual é a lei. Essa é a Lei 12.764 de 2012. Essa que está o acompanhante. Agora, em relação a... deixa eu falar, inclusive, na capa do nosso site, no autismolegal.com.br, já tem a Lei 12.764, com a alteração trazida pela Lei 13.977, que foi aquela dada o nome de Romeu Mion. Então, quem quiser baixar, tem tudo isso. Mesmo essa determinação do MEC, que diz que não pode ser cobrado nada mais, tudo isso vocês conseguem baixar de graça no site. Muito bom. E aí tem pessoas perguntando se é auxiliar, se é cuidador. A Carla já falou disso aqui, né? A lei não especifica, então cada lugar está regulamentando de uma forma, entendendo de uma forma. Tem uma muitas vezes é usado vários nomes para o mesmo profissional, é o facilitador, é o tutor, o professor auxiliar, é a pessoa que vai auxiliar a criança a seguir as ordens e acompanhar o professor regente, né? Isso é super importante a gente entender, que não é um professor particular e não é uma babá para o aluno, né? É alguém que ajuda a criança, que ajuda na interação, que ajuda no entendimento do todo. E aí a Rosemary está falando, quem define é o médico, não seria a avaliação do AE? Não, na verdade, a questão que está sendo colocada aqui é quando o AE nega. Exatamente. Então é o AE que é o profissional de fazer isso. Quando ele nega, aí que os pais contestam essa decisão, e aí normalmente isso acontece por meio do médico, porque não tem processo no Brasil. Uhum. Eu tenho discutido exaustivamente isso, né? De o AE utilizar um instrumento técnico de avaliação, normalmente tem sido no olho. Eu te apoio totalmente. A gente precisa ter um padrão para se determinar qual tipo de aluno precisa de um profissional, porque essa avaliação pode ser muito subjetiva, entende? E quando a gente fala em escolas públicas, ainda a gente tem uma impessoalidade envolvida, né? Mas quando a gente fala em escolas particulares, se tudo ficar na mão da escola particular, com exceção de escolas conscientes, responsáveis e tudo mais, mas a grande maioria das escolas vai dizer, não, mãezinha, seu filho está super bem, ele consegue acompanhar a turma. E muitas vezes eles deixam aquele aluno de lado e vão dando a média de nota para aquele aluno, para que ele possa passar de ano, só que ele está passando tempo ali, ele não está aprendendo nada. Então, eu compartilho totalmente dessa sua fala, que nós precisamos de um método, de uma forma padronizada, para que as escolas façam essa avaliação, se aquele aluno especificamente precisa ou não de alguém que o auxilie individualmente. É isso aí. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas aqui do Facebook.
porque no Facebook é muito mais fácil de ver as perguntas, pessoal, no Instagram é bem complicado. Várias pessoas perguntando quais serviços de educação especial a escola particular precisa ter. Precisa ter acompanhante, precisa ter sala de recurso, isso apareceu várias vezes, Carla. Então, ela não é obrigada a ter sala de recursos especiais, ela é obrigada a ter um profissional na escola que seja responsável pelo currículo, pelo programa de inclusão, que pode ser um professor que tenha algum treinamento, alguma pós, alguma especialização, enfim, nessa área, mas não existe nenhuma necessidade legal deles terem essa sala de recursos especiais. Por isso é tão importante a tal da Lei Berenice Piana, que diz que o aluno tem direito ao professor auxiliar, se necessário. Por isso que é importante a gente documentar e tudo mais, porque senão a gente não tem noção do que está acontecendo lá dentro. Exatamente. Vamos lá. Tem a Bruna está perguntando se ela é professora regente e é psicopedagoga. Se ela pode fazer essa verificação psicoeducativa, né? Se ela pode avaliar a questão da criança ou se isso precisa especificamente de uma autorização dos pais. Pode, claro que pode. Assim como quando ela recebe os alunos típicos, ela faz uma avaliação prévia. Normalmente as primeiras semanas são as semanas que os professores sentem a turma, percebem o nível para eles poderem dar continuidade no ensino. Ela pode sim fazer essa avaliação. E se por acaso ela chega à conclusão que aquele aluno não precisa, ela pode documentar isso, entregar para a diretora, para a coordenadora dela, para que faça uma reunião com os pais. Vai mostrar, olha, o seu filho é capaz disso, daquilo, e a gente avaliou, mas para isso a gente precisa ter base. Então a gente precisa fazer avaliações consistentes e não achismo. É esse o grande ponto, mas ela pode sim. Não só pode, como deve. Na verdade, todos os professores deveriam fazer. O Paulo Liberales falou assim: veja a minha pergunta. Mas eu não estou achando a pergunta, não, Paulo. Doutor Paulo, nunca falei contigo pessoalmente, mas eu adoro o seu trabalho, viu? É uma honra ter você aqui com a gente. Paulo, eu realmente não sei. Se você conseguir copiar de novo aí para mim. Olha lá. Você está falando acima. Eu estou procurando acima e abaixo e não acho. Ele sempre faz perguntas bem pertinentes. Mas essa aqui não está aparecendo para mim, Paulo. Talvez tenha sumido aqui, não sei. Tem as perguntas que às vezes só. Não, já. Peraí, acho que eu achei. Aqui. Vamos lá. Quanto ao AT na escola, caso haja uma discordância, por exemplo, o médico indica AT e a diretora contraindica. Como a legislação deve ser interpretada nesse caso? A legislação diz quando necessário, mas quem exatamente diz quando é necessário? Então, no caso dessa contraindicação por parte da escola, o que provavelmente vai acontecer é que isso vai virar um processo. Isso vai ser solicitado em juízo, e o juiz provavelmente vai indicar um perito que vai fazer uma avaliação, por um perito de confiança do juiz, que vai fazer uma avaliação se essa criança precisa de verdade ou não. Acho que é super legal ele ter tocado nesse assunto, porque eu ainda não falei a respeito disso, mas já que a gente tem um médico com a gente, acho que vale a pena a gente passar o recado para médicos. Muitos médicos, para agradar os seus pacientes, estão indicando coisas que não necessariamente seus pacientes necessitam. E existe já médico sendo condenado em juízo por indicar coisas que o paciente não precisa. Óbvio, você sabe que seu paciente precisa, tem que indicar mesmo, porque vai chegar em juízo, vai ser avaliado e vai ser constatado que aquele paciente precisa. Mas muito cuidado em querer agradar os pais e ficar indicando um monte de coisa que não necessariamente o paciente precise. Nesse caso específico, a escola precisa fundamentar muito bem a não necessidade. Eu já vi casos assim, mas a escola fez um laudo maravilhoso que eu guardei para mim, inclusive. Foi muito bem fundamentado esse laudo da escola e parece que a criança não precisava mesmo. Então, tem uma pessoa até comentando aqui, o médico cuida da parte médica e a escola do pedagógico. Deveria ser assim, mas a coisa está complicada no Brasil, viu? A coisa está muito complicada. Eu sou um crítico desse aí que chamam de inclusão. Eu não vi ainda. O que eu vi é matrícula na escola regular. Isso aí tem. Agora, enfim, eu não gosto nem de falar às vezes Mas o processo técnico eu tenho discutido aqui toda semana. Então, aqui nós vamos discutir especificamente a questão
do direito. Uma pessoa está perguntando se tem direito ao plano de ensino individualizado também na educação infantil. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa sobre aquilo que você tinha falado antes. Gente, educação infantil é o filé mignon da inclusão. É lá onde a intervenção ela funciona 500 vezes mais do que depois. 500 vezes mais. É um absurdo o que São Paulo faz. A Prefeitura de São Paulo, eu não sei quem teve a ideia. Fiz um vídeo já sobre isso. Eu não faço ideia da onde a pessoa pegou, que ela falou, aqui não precisa, porque aqui é legal já. Então, os alunos já conseguem. Todo mundo pra gente é especial. Essa frase muita mãe já ouviu. Não, mãezinha, aqui todo mundo pra gente é especial. Primeiro que não são especiais. Enfim, mas né, todo mundo é especial. Ah, que bom então, mas meu filho precisa disso e daquilo. Deixa eu só voltar um pouquinho no que aquela mãe falou, aquela mãe talvez seja uma profissional, que falou a respeito de um médico, entende de saúde e tudo mais e tal. Eu só quero retomar. É muito importante a gente ter laudos de outros profissionais. Se tiver um pedagogo que acompanha a criança, o laudo dele vai ser super importante. A fono, a psicóloga, tudo isso deixa muito mais forte o pedido. Agora, quando a gente chega em juízo, um laudo médico tem mais força. Não estou falando de tecnicamente, eu estou falando de prática. Um CRM faz diferença. Na prática é verdade. As pessoas perguntam insistentemente, mas eu não precisa, a companhia não precisa ser especialista, nós já falamos isso. A lei não define, então não tem nada. Então, a lei só diz que é uma pessoa capacitada. Não fala, isso. por exemplo, um treinamento de 20 horas é capacitado? A lei não diz. Tem que ter um treinamento de 50 horas, tem que ser uma pós, tem que ser uma especialização, tem que ser um cursinho de final de semana. A lei não fala isso. Eu acredito que daqui a um tempo isso já esteja bem claro, mas por enquanto não diz. Então a gente fica meio nessa lacuna. O que acontece normalmente? A grande maioria das escolas contratam estagiários de fono, de psicologia, de pedagogia, enfim. Agora, estudante de ensino médio, tia da cantina, apesar de poderem ser incríveis para acompanhar uma criança, não tem especialização. Eles não sabem trabalhar com autismo, eles não têm como darem aquilo que a pessoa com autismo necessita. Então, sim, a gente pode, por exemplo, perguntar qual o tipo de treinamento que essa pessoa recebeu, qual foi o tipo de capacitação que esse funcionário que está com meu filho recebeu, e a escola precisa responder. Por quê? Porque na lei diz que tem que ser capacitado, tá? Agora, a gente não tem como exigir algum tipo de diploma específico. Tem várias pessoas colocando aqui, a Elaine Miranda fez uma postagem aqui, falando sobre essa questão de que as práticas deveriam ser práticas, né, baseadas em evidências, mas que essa história de que o amor resolve, isso aí não é uma coisa que as escolas estão inventando. Isso aí vem da universidade. As universidades, esse movimento da inclusão total defendeu sempre isso, que é uma linha meio autoajuda, né? De que, não, se tiver o coração bom, se tiver atitudinal bom, está tudo resolvido, o amor resolve. E aí, essa linha, digamos assim, antitécnica, não é gratuita. Carla, nós estamos lá no trabalho no Conselho Nacional de Educação, estamos escrevendo lá as diretrizes, e estamos tentando dizer o que esse acompanhante tem que aprender. Então, estamos descrevendo isso, baseado em evidências bastante atualizadas, e é um outro caminho pelo qual talvez a gente consiga estabelecer esse processo, né? Só para dar um exemplo disso, assim, o amor faz toda a diferença. Agora, não adianta a pessoa amar e não saber o que fazer, entende? Você não tem noção de quantas pessoas entram em contato com a gente, a nossa especialidade é direito, mas muitos professores entram em contato falando, olha, eu tenho um aluno assim, como que eu posso ajudar esse aluno? A gente não está dizendo que os professores não gostem e não queiram ajudar, mas muitos professores não têm a menor ideia do que fazer, e não é porque eles são burros ou porque eles não estão afim, eles não receberam treinamento para isso. E eu digo isso nas minhas palestras, enfim, por onde eu vou, educação é uma responsabilidade do Estado. O governo tem que treinar esses professores, tem que oferecer treinamento gratuito, não só para professores da rede pública, mas da rede particular, porque grandes redes de ensino têm dinheiro para contratar ou mandar o professor fazer um treinamento e replicar. Mas se a gente está falando de escolas do Brasil inteiro, a gente tem escolas de bairro, aquelas escolas familiares, né, escolinha pequena que mal consegue pagar a folha de pagamento, eles não têm dinheiro para treinar os professores. Então o governo precisa sim liberar capacitação gratuita para esses professores, para que eles possam de alguma forma
com mais técnica e não somente o amor, atender esses alunos. A última pergunta aqui, por causa do horário. A Vânia Prestes está perguntando se o PEI, quando o PEI não é feito, e você pede, eles não dão, se você pode requerer judicialmente como fazer isso. Pode solicitar judicialmente, faz o pedido primeiro administrativo com aquele modelinho da carta que está no nosso site, e depois você pode ou contratar um advogado particular, ou procurar o juizado de pequenas causas, né, o especial cível, que as pessoas conhecem como pequenas causas, ou ainda procurar a defensoria pública, que atende todo mundo de forma gratuita, existem algumas regrinhas e tudo, mas sim, você pode solicitar isso em juízo. E em pouco tempo, normalmente é atendido. Perfeito, muito obrigado. Carla, a gente vai, depois de terminar aqui, migrar para outra plataforma, que é no grupo lá dos alunos da pós, mas eu queria agradecer a você aqui, com todo mundo, porque eu acho que é muito importante essa coisa de faça isso, faça aquilo, uma coisa bem operacional, e o site também ele é muito importante, né, o Autismo Legal, porque ele consegue dar muitas informações para as pessoas. Agradeço imensamente a você e agradeço imensamente todos aqueles que participaram aqui hoje. Eu vou pedir para quem está no Facebook, pelo Instagram não dá, para compartilharem a live terminando, para outras pessoas poderem também ter acesso. Eu acho que quando a gente começa todo mundo a juizar, e o pessoal começa a perder dinheiro ao discriminar, que eles vão começar a se comportar de uma maneira diferente. E vou passar a palavra para você para as palavras finais, Carla. Exatamente. Quando a gente começa a brigar pelos direitos, que a gente não está pedindo favor para ninguém, a gente está exigindo uma coisa que a lei nos garantiu aos nossos filhos. Quando a gente começa a deixar claro que a gente sabe dos nossos direitos e exigir isso de forma adequada, vai deixar de ser financeiramente interessante para eles. Por enquanto, durante muito tempo, ninguém reclamava de nada. Então, as pessoas continuavam negando, porque a cada 10 que pedia, 2 entravam em juízo para brigar. Então, valia a pena financeiramente. Foi um prazer estar com vocês, é um prazer estar com a turma do Instagram, uma galera fiel, firme e forte de sempre, a turma do Facebook também. A gente está sempre à disposição de vocês para trazer informações práticas, informações que a gente possa usar no nosso dia a dia, para que a gente possa dar mais qualidade de vida para os nossos filhos. Obrigada mesmo, foi um prazer, Lucelmo. Obrigado, tchau, pessoal. Amanhã, essa semana inteira, ela é uma maratona de inclusão escolar. Então, o pessoal que está no Instagram, a gente não vai estar no Instagram, só vai estar quinta-feira, que sou eu sozinho, mas os outros dias só no Facebook, na minha página. Amanhã a gente vai falar sobre como avaliar pré-requisitos para a inclusão. Na quarta-feira, como ensinar a interpretação de texto para pessoas com autismo. Isso Quinta, é muito como legal. avaliar comportamentos desafiadores. E sexta-feira, como ensinar crianças não verbais a pedir ir no banheiro e a pedir água. Coisas absolutamente fundamentais, né? E que a gente não aprende normalmente na pós de educação especial, nem em pedagogia. Mas é o mínimo de direito humano que essas pessoas têm. Então, a semana inteira de live é uma maratona mesmo, tá bom? Tchau para vocês, até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. A gente se